traz profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ações coletivas para direitos difusos e coletivos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês, como tópico introdutório aqui, o que seria a natureza jurídica do defensor público. Tal natureza jurídica é trazida por um defensor público aqui de Minas Gerais, Dr. Gustavo Gorgozinho, uma obra dele. Ele fala que o defensor público é um agente político de transformação social. O que seria isso, essa definição? A defensoria pública, o defensor público é aquele profissional jurídico capaz de colocar em pé de igualdade uma pessoa que não detém condições financeiras com uma pessoa que detém condições financeiras, ou seja, ela vai ser possível, a defensoria pública, tutelar o interesse daquela parte hipossuficiente econômica. E aí, ela coloca em pé de igualdade essa parte para que ela possa defender os seus direitos, tanto em juízo como fora dele. E isso é chamado de agente político de transformação social. Então, a Defensoria Pública é essa instituição que dá letra viva ao princípio da igualdade material prevista no artigo 5º da Constituição Federal. E essa definição, lembro muito bem na prova oral da Defensoria de Minas Gerais, esse mesmo examinador, esse mesmo autor, me questionou sobre isso. E eu, brilhantemente, fui e falei sobre isso. E graças à leitura dessa obra e desses ensinamentos dos defensores aqui, eu consegui dissertar sobre isso, dizendo realmente que o defensor público é esse profissional jurídico que coloca em pé de igualdade as partes que não detêm condições econômicas. Certo? Após falar sobre essa natureza jurídica, eu passo a falar sobre a legitimidade da Defensoria Pública, propriamente dita, dos direitos difusos. Essa discussão sobre essa legitimidade ou não da Defensoria Pública nos direitos difusos, ela foi travada na DIN 3943, julgada no Supremo Tribunal Federal no dia 6 e 7 de maio do ano passado. Então, no dia 6 de maio, 7 de maio de 2015, foi julgada essa DIN 3943. E aí, o Supremo Tribunal Federal diz expressamente o seguinte: é constitucional a lei número 11448 de 2007, que alterou a legitimidade, que alterou a lei 7347 de 85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para a propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aí a decisão é da DIN 3943, julgada em 6 e 7 de maio de 2015. Foi publicado no informativo 784 do Supremo Tribunal Federal. E aí, pessoal, então essa decisão, essa DIN 3943, deu fim àquela discussão de vários juízes que não atribuíam legitimidade à Defensoria Pública na seara dos direitos difusos. Então, hoje, a Defensoria Pública é a instituição que pode propor ação civil pública tanto nos direitos difusos, quanto coletivos, quanto individuais homogêneos. E aí, no tópico terceiro aqui, eu trago a evolução legislativa da legitimidade da Defensoria Pública. Antes de ter lei, a Defensoria Pública já detinha legitimidade para propor ação civil pública, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 55111 do Rio de Janeiro. Nesse RESP, o Superior Tribunal de Justiça entendia que a Defensoria Pública seria um órgão legitimado para a propor ação civil pública, advindo de ser um órgão público.
previsto que no artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. E tal entendimento foi consubstanciado num RESP do Núcleo de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro. Então, antes de qualquer lei que desse legitimidade expressa para a Defensoria Pública, já havia entendimento jurisprudencial que previa essa legitimidade. Então, o RESP 55111 do Rio de Janeiro, julgado em 2006, época que eu fiz estágio aqui com o Dr. Evaldo e o Dr. Gustavo. E aí, em 2007, nós tivemos a Lei 11.448 de 2007, que previu expressamente no artigo 5º, inciso 2º da Lei de Ação Civil Pública, trouxe expressamente a legitimidade da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública foi alçada como legitimada expressa para a propositura da ação civil pública. O dispositivo teve a seguinte redação: tem legitimidade para a procuração principal e a ação cautelar, inciso 2º, a Defensoria Pública. E aí, o que a DIN 3943 discutiu a inconstitucionalidade desse dispositivo, artigo 5º, inciso 2º da Lei de Ação Civil Pública, que foi julgado improcedente. Então, hoje, o entendimento que vocês devem ter em mente que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública, tanto nos direitos difusos, quanto coletivos, quanto individuais homogêneos. Certo? E aí, tal alteração foi reafirmada na alteração da Lei Complementar 132 de 2009, que trouxe a alteração à Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 94, principalmente no seu artigo 4, inciso 7, que diz que a Defensoria Pública pode promover todas as espécies de ações para tutelar adequadamente a tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando a demanda puder beneficiar pelo menos o mínimo suficiente. Então, trazendo aqui o panorama legislativo, Lei 11.448 de 2007, depois nós tivemos a alteração na Lei Orgânica trazida pela Lei Complementar 132 de 2009, e com isso culminou na Emenda Constitucional 80 de 2014, que foi uma emenda constitucional muito importante, que trouxe também essa legitimidade expressa da Defensoria Pública na seara constitucional, no artigo 74 da Constituição Federal, que diz que a Defensoria Pública é instituição permanente, exceção à função judicial do Estado, que cabe também a propositura de ação civil pública nos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, esse breve panorama legislativo, trazido então primeiramente pela Lei 11.448 de 2007, depois na Lei Complementar 132 de 2009, que alterou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que por sua vez culminou com a Emenda Constitucional 80, que trouxe alteração constitucional. E aí, o entendimento jurisprudencial do STF atual de que a Defensoria Pública detém legitimidade na seara dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, hoje não há dúvida de que a Defensoria Pública é essa instituição que pode manejar ação civil pública e outros instrumentos jurídicos extrajudiciais de defesa dos direitos difusos, como termo de ajustamento de conduta, recomendações, entre outros instrumentos que ela possa propor. Então, como quarto tópico, eu trago para vocês que a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura nos direitos difusos é um corolário do acesso à justiça. O que quer dizer, pessoal? Que essa legitimidade da Defensoria Pública traz o quê? Traz a seguinte
discussão doutrinária, a seguinte discussão de acesso à justiça. Por quê? Porque dando a essa instituição, Defensoria Pública, a legitimidade para a tutela desses direitos difusos, nós vamos estar o quê? Dando o quê? Para uma instituição que é pioneira na defesa dos necessitados, mais uma oportunidade para que haja o quê? A tutela dos interesses difusos. Sem essa legitimidade da Defensoria Pública, muitos direitos, como por exemplo, saneamento básico, meio ambiente, que realmente interessam pessoas necessitadas, estariam o quê? Fadadas ao esquecimento. Então, sem essa legitimidade, a Defensoria Pública não poderia propor essas ações. Agora, a Defensoria Pública é aquele órgão que recebe o cidadão carente no seu gabinete, que tem acesso a isso. Porque o Ministério Público é uma instituição também que detém essa legitimidade. Porém, a legitimidade do Ministério Público para propor essa ação em demandas que beneficiem pessoas carentes, a gente percebe que há o quê? Um esquecimento do órgão Ministério Público em relação a essas demandas, como saneamento básico, regularização fundiária de favelas, de, por exemplo, meio ambiente que afete pessoas hipossuficientes. Então, essa possibilidade é mais uma forma de acesso à justiça. E o Marinoni, que é aquele autor do processo civil, ele diz o seguinte: quanto mais se alarga a legitimidade para a propositura dessas ações, mais se intensifica a participação do cidadão, ainda que representado por entidades e dos grupos do poder na rede social. Então, ou seja, ele defende que esse alargamento possibilita o quê? O maior acesso à justiça dos grupos vulneráveis. E isso é muito importante. Essa decisão do Supremo, reafirmar essa legitimidade nossa e saber que lá no Supremo Tribunal Federal há ministros que têm essa sensibilidade social de entender que a Defensoria Pública também é importante. Então, nossa importância como instituição, nessa DIN 3943, eu digo para vocês, o julgamento da improcedência da DIN 3943, para mim, nos últimos 2 anos, é a decisão mais importante que reafirma a nossa posição enquanto instituição. Então, isso deve ser estimulado entre os colegas, entre as pessoas, os defensores públicos, para que manejem ações civis públicas que façam termos de ajustamento de conduta que realmente tutelem o direito difuso. Mas para isso, necessitamos de quê? De estrutura física, de corpo humano. Então isso é uma evolução gradativa que vai necessitar dessa estrutura. E para manejar uma ação civil pública, a gente precisa de peritos, nós necessitamos de uma pesquisa do caso em si, de angariar assinaturas. Então não é uma demanda de fácil construção. E é isso, em linhas gerais, esse acesso à justiça. Pessoal, e aí eu digo, como se dá essa legitimidade? Essa legitimidade se dá quando puder a demanda coletiva, a demanda do direito difuso, beneficiar pelo menos um hipossuficiente. E como nós vamos constatar isso? Nós vamos constatar isso colhendo assinaturas de várias pessoas hipossuficientes que se beneficiam dessa demanda. Por exemplo, em Barra do Garça, em Primavera do Leste, foi minha primeira comarca no Mato Grosso, eu tive a possibilidade de verificar uma situação concreta que dá aqui para exemplificar para vocês. O terminal rodoviário daquela localidade, ele cobrava uma taxa de banheiro, para o uso do banheiro, R$ 1,50 essa taxa. E aí vários usuários desse sistema me procuraram, vários usuários da rodoviária me procuraram e disseram que havia um abuso
na cobrança dessa taxa de banheiro. O que eu fiz? Na Defensoria Pública eu convoquei todos eles, colhi as assinaturas e manejei uma ação civil pública para que não houvesse o quê? A cobrança dessa taxa de banheiro. E aí eu discuti que violava o princípio da legalidade tributária, porque essa taxa não havia previsão em lei e não poderia ser cobrada. E aí por força de uma decisão liminar, a juíza lá da localidade concedeu a liminar para que houvesse a cessação dessa cobrança. Então, como que eu assentei essa legitimidade da Defensoria Pública? Eu busquei que pelo menos um hipossuficiente fosse beneficiado. E aí, busquei essas assinaturas e a juíza corretamente me concedeu essa legitimidade. Então, essa demanda aí exemplifica o quê? Um direito coletivo dos usuários do sistema da rodoviária daquela localidade de não serem cobrados indevidamente, de forma ilegal, de uma taxa não prevista em lei. Então, muito importante isso aí para vocês. E aí, como cereja do bolo aqui, há uma decisão recente do STJ aqui, no informativo 573 de 2015, que fala que a Defensoria Pública também seria legitimada para a tutela de grupos hipervulneráveis, que no caso seriam os idosos. Mesmo que um idoso tenha condições econômicas, a Defensoria Pública poderia tutelar o interesse desse idoso, muito embora ele tenha condições econômicas. Isso, na doutrina, vem sendo chamado de hipervulnerabilidade. Quer dizer, a Defensoria Pública não só teria legitimidade para tutelar o interesse daquele que não detém condições econômicas. E é uma pergunta que eu faço para vocês aqui, porque nós temos estudantes aqui hoje: o que seria um hipossuficiente econômico? Então, nas resoluções dos Conselhos Superiores das Defensorias Públicas, há um patamar de renda de 3 salários mínimos de renda familiar para atendimento da Defensoria Pública. Então, para ser um assistido da Defensoria Pública, há necessidade de ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Só que esse critério, ele é relativizado de acordo com o caso concreto. Se uma pessoa recebe 4 salários mínimos, mas está endividado e não tem condições também, nesse caso, o defensor público que fará essa verificação da hipossuficiência e vai verificar se é possível ou não o atendimento. E aí, na Defensoria de Barra do Garças, lá que eu atuo, eu percebo muitos usuários do sistema da Defensoria Pública tentando burlar essa regra. E aí, como é que eu faço para coibir isso? Eu tenho um sistema lá chamado InfoSeg. A parte me procura e aí eu jogo o CPF dela na busca do sistema e verifico se ela tem, qual o veículo que ela tem no nome dela. Por exemplo, se eu verifico que eu tenho um assistido lá que eu creio que ele tenha condições econômicas, eu jogo o CPF dele lá, vejo que ele tem uma Hilux 2015, quer dizer, um assistido da Defensoria Pública não teria condições de adquirir um veículo dessa magnitude. E aí o que eu faço? Aí eu justifico não atendimento. Por que a gente faz isso? Porque se o defensor público atender fora do patamar de renda, ele vai estar adentrando na atribuição de um advogado, que é um profissional adequado para atender pessoas que têm condições financeiras. Então isso é o hipossuficiente. Então a Defensoria Pública primordialmente atende na seara coletiva se a demanda beneficiar pelo menos um hipossuficiente, que é aquele que tem renda familiar até 3 salários mínimos. Se ganhar a mais, pode ser atendido? Pode, desde que o caso concreto revele condições desse atendimento. E aí, cabe exclusivamente ao defensor público fazer essa aferição. Doutor, pode falar. Conforme o 57/2015, então, se a pessoa for idosa, ela pode... Aí, nesse caso, desse informativo 573 do STJ... Ela pode ter raiva. Sim, porque nesse caso, a hipervulnerabilidade vai estar considerando a condição do idoso em si, para
esse atendimento. Então essa decisão é nova, recente, eu trouxe aqui para vocês como forma de demonstrar que essa legitimidade, ela não só abarca interesse comum, propriamente dito, que é até 3 salários mínimos, mas pode beneficiar grupos de hipervulneráveis. Aí nesse caso pode ser idoso, criança, deficiente, mulher vítima de violência doméstica. Então esse grupo são os chamados hipervulneráveis. Então nesse informativo 573 do STJ traz essa informação aí, beleza? Quinto tópico aqui para vocês: legitimidade da Defensoria Pública na tutela do direito difuso e relacionamento com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Esse tópico aqui, ele traz qual que é o papel do defensor público na tutela coletiva. Ele é o quê? Ele é o agente político que não fica só dentro do gabinete. O defensor público que tutela o interesse difuso coletivo, ele vai ter que sair do gabinete e ir ao encontro das demandas sociais pertinentes. Por exemplo, há uma poluição aqui no rio Uberabinho, que fica ali perto do praia. O que o defensor público pode fazer? Fazer uma inspeção em loco e verificar que está havendo uma empresa que está instalada naquela região está colocando um esgoto no rio Uberabinho. Então a gente pode fazer essa constatação em loco. E aí a necessidade do defensor público não ficar só dentro do gabinete, de ir ao encontro da população, de fazer audiências públicas no município, de chamar a população para si e tentar colher informações para melhor tutela dos direitos difusos. No caso lá de Barra do Garça, estou com uma coisa muito instigante lá. Por exemplo, nós temos vários bueiros descobertos na cidade. O que eu fiz? Mandei alguns ofícios, constatei que não estava sendo recolocados os bueiros. Ocorreram alguns acidentes, pessoas caíram dentro dos bueiros. Então o que eu vou fazer em setembro lá? Vou realizar uma audiência pública, vou chamar a população para que todos do município me tragam informações de quais locais da cidade que não detêm bueiros. Com isso eu vou colher essas informações e caso não haja uma resolução extrajudicial, vou propor uma ação civil pública. E daí a necessidade do defensor público sair do gabinete e tentar angariar essas informações junto à população. Essa é a postura melhor do defensor público quanto agente na tutela coletiva. E aí nós encontramos alguma resistência no manejo dessas ações civis públicas. Nos deparamos com alguns magistrados que não acolhiam a nossa legitimidade enquanto instituição. Em Alto Araguaia, foi a segunda comarca que eu passei, eu manejei pelo menos umas 9 ações civis públicas nos 3 anos que eu fiquei por lá. E aí houve um juiz lá, chama Carlos Augusto Ferrari, ele entendia que a Defensoria Pública tão somente poderia propor a demanda coletiva quando beneficiasse exclusivamente o interesse de hipossuficientes. Seria muito difícil a gente verificar uma demanda coletiva ou que tutela direito difuso que beneficie exclusivamente um interesse do hipossuficiente econômico. E aí o que ele fez? Nós fizemos toda a pesquisa jurisprudencial de várias ações civis públicas. Por exemplo, teve uma lá que ele não reconheceu nossa legitimidade. A MT-100, ela liga o Mato Grosso até o Mato Grosso do Sul. E havia vários buracos nessa via. E aí a gente manejou a ação civil pública para que houvesse o quê? A reforma da rodovia em decorrência dos acidentes que lá ocorriam. Ele não reconheceu nossa legitimidade, dizendo que essa demanda não beneficiava exclusivamente o hipossuficiente. E o promotor daquela localidade fez um acordo com o juiz,
de excluir nossa legitimidade, colocar o Ministério Público e sentenciar. O que ocorreu? Ocorreu que nós fizemos as apelações devidas e o Tribunal do Mato Grosso, com esse julgamento da improcedência da DIN 3943, reafirmou nossa legitimidade. Então essas decisões judiciais que coibiam nossa legitimidade na seara dos direitos difusos coletivos foram fadadas ao insucesso com a DIN 3943. Então no relacionamento com o Poder Judiciário eu tive esse embate, porque muitos magistrados não têm essa acessibilidade social de entender que a Defensoria Pública é um órgão, sim, que veio e ocupou seu espaço. E precisa ter esse reconhecimento na esfera judicial. E aí, graças ao Supremo Tribunal Federal, tivemos esse reconhecimento. Mas isso foi fruto de árduo debate da ANADEP, que foi ao embate e conseguiu essa decisão de procedência dessa DIN 3943, que reafirmou nossa legitimidade. Então, com o relacionamento com o Poder Judiciário, eu digo para vocês, não foi em 2010 a 2013 um relacionamento muito bom nesse sentido, porque vários magistrados não tinham essa acessibilidade social. E aí, olha só o que esse magistrado falou na sua decisão. Assim, esse juiz lá de Alto Araguaia, reconheço a legitimidade dessa demanda lá da MT-100 lá que eu falei para vocês. Reconheço a legitimidade da Defensoria Pública para atuar nessa demanda de seu polo ativo. Porém, deixo de seguir o processo em face da habilitação ministerial como parte demandante, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7.345. Quer dizer, nós fazemos tudo, pesquisamos, filmamos a rodovia, e aí a gente retira a nossa legitimidade e coloca o Ministério Público. Isso para mim é uma manobra processual inadequada. Na verdade, isso não foi correto. E aí o tribunal, na apelação, reafirmou nossa legitimidade. Com base o quê? No julgamento da improcedência da DIN 3943. Pessoal, e aí, como que é o relacionamento com o Ministério Público? Pessoal, tive contato com vários promotores em várias comarcas, chegamos a produzir ações civis públicas em conjunto. Por exemplo, teve em Primavera do Leste, no primeiro ano que eu lá estava, o promotor daquela localidade me convidou para participar de uma ação civil pública para concessão da taxa de isenção no concurso público municipal. E aí eu ajudei na feitura dessa ação civil pública. Então, o que eu vejo no relacionamento com os membros do Ministério Público? Nós temos que ter uma interlocução para que a gente haja uma interação de ideias. E se houver interesse comum, por que não juntarmos nossas legitimidades? Não vejo nenhum problema na propositura conjunta de ações civis públicas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Mas digo também, esse relacionamento às vezes caminha com embates, e não é fácil às vezes. Então, a gente tem essa postura aí de tentar sempre ligar para o promotor e falar: pô, doutor, estou com aquela demanda lá dos bueiros, e aí você tem alguma coisa, tem um inquérito civil nesse caso que discute isso? Para quê? Para evitar que a gente proponha duas demandas coletivas com o mesmo assunto, o que vai prejudicar o quê? A efetividade dos direitos coletivos. E aí, pessoal, lá em Barra do Garças, eu tive a grata satisfação de ter um juiz que reconheceu nossa legitimidade. Numa demanda, numa ação civil pública, a gente propôs, lá em Barra do Garças, para vocês terem ideia, aqui deve ter uma farmácia 24 horas, né? Tem aqui em Uberlândia? Ah, que legal. Porque lá nós não tínhamos. E aí, ao perceber isso, eu colhi várias assinaturas de várias pessoas que necessitavam buscar farmácia 24 horas e não conseguiam. E aí recorriam ao pronto-socorro municipal. Nós percebemos o quê?
uma superlotação do pronto-socorro municipal. E com isso, a gente propôs uma ação civil pública para que houvesse o quê? Uma escala de plantão das farmácias, 24 horas. E nesse caso, o juiz da segunda vara civil daquela localidade reconheceu a nossa legitimidade enquanto instituição. Por quê? Porque a demanda beneficia pelo menos o inocente, mas também pode beneficiar um rico que necessita da farmácia? Pode. Então, nesse caso, foi reconhecida nossa legitimidade. Então, nós temos também magistrados que têm essa sensibilidade social. E nesse caso, muito importante essa decisão também desse magistrado que concedeu a liminar, obrigando que o município fizesse a escala de plantão entre as farmácias. E aí foi concedido. E aí agora tem o plantão da farmácia 24 horas lá. E aí durante a madrugada não há necessidade de recorrer ao pronto-socorro. E aí diminuiu o quê? A superlotação do pronto-socorro principal. Qual cidade mesmo? Barra do Garças, Mato Grosso. E aí, eu vou trazer aqui a conclusão dele aqui. Ele fala assim, ó, como dito, cuide-se de ação civil pública com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do município de Barra dos Garças e outros, que são as farmácias locais. Ele fala assim, inicialmente registra que a Defensoria Pública possui legitimidade para tentar na ação civil pública, com base no artigo 5º, inciso 2º, daquela alteração legislativa que eu falei para vocês. No vertente caso, constata a legitimidade ativa da autora da Defensoria Pública, uma vez que adentrou com a penetração da defesa de direitos dos consumidores desse município. Aí, nesse sentido, ele citou uma jurisprudência aqui do STJ, ele fala assim, observe que as demandas também possuem legitimidade passiva para figurar nesse processo. Ou seja, o magistrado conferiu legitimidade da Defensoria Pública nesse caso. E aí, foi muito importante isso. E aí, pessoal, caso não haja reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública, qual que é o recurso cabível? Se for uma decisão interlocutória, eu entendo que cabe o agravo de instrumento. Agora, se for no final da demanda, caberia a apelação. E aí os defensores públicos que me sucederem ao Araguaia manejaram as apelações devidas e o tribunal reafirmou nossa legitimidade, tá certo? Pessoal, e lá no Mato Grosso, nós temos uma portaria lá que regulamenta o procedimento preliminar de propositura de ação civil pública. E aí tem todo um procedimento que você deve coletar documentos primeiro, é uma espécie de inquérito civil na seara da Defensoria Pública, que propicia o quê? Que você tenha documentos necessários para manejar a ação civil pública com a farta documentação, que propiciará o quê? Um êxito maior das demandas. E aí, nesse caso aqui, eu posso deixar também disponível para vocês todas essas ações civis que eu citei aqui, que estarão à disposição. E eu posso depois deixar meu e-mail à disposição de vocês, para que haja essa disponibilização desse material para vocês. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, percorri aqui para vocês toda essa evolução legislativa, natureza jurídica do defensor público, falei da DIN 3943, falei também desses exemplos práticos. E aí, como defensor público, eu trago esse exemplo prático para vocês de dizer o seguinte, que a Defensoria Pública veio sim para ocupar seu espaço. E ela é um agente político, o defensor público é um agente político de transformação social, ele consegue fazer essa interlocução com a população. Então, o defensor público, ele deve ter esse contato com a população semanal, mensal, diário, e tentar angariar informações para tutelar da melhor forma possível o interesse da população hipossuficiente. E aí eu digo uma coisa, eu defendo também que nas demandas coletivas nós temos a teoria do se cochilou, o cachimbo cai. O que quer dizer isso? O defensor público, ele vai atuar quando o Ministério Público também foi inerte.
Se o Ministério Público não tutelou aquele interesse e a Defensoria Pública tutelou, não há por que coibir nossa legitimidade. Então essa teoria que eu criei é a seguinte: a Defensoria Pública veio sim para ocupar o espaço. E se o Ministério Público não atuou e a Defensoria Pública atuou, por que o magistrado vai retirar a nossa legitimidade? Então, a Defensoria Pública veio sim para ocupar seu espaço e merece esse reconhecimento. E aí, palmas para o Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente a DIN 3943, que para mim é a decisão mais importante dos últimos 2 anos, que reafirma que a Defensoria Pública merece sim, não só um tratamento jurisprudencial, mas também uma coisa que eu digo: o tratamento orçamentário do órgão defensorial, da Defensoria Pública, é de suma importância que os governos reconheçam via o que? Orçamento condizente para a instituição Defensoria Pública. Sem isso, nós não vamos ter meios de fazer essa ação civil pública. Então, para que haja estrutura, para que haja Defensoria Pública forte, necessita-se de quê? Orçamento. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês, em linhas bem singelas aqui. Espero ter atendido a expectativa aqui de todos e me coloco à disposição para qualquer pergunta que tenha da plateia. Era isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Boa noite. Você falou dessa questão da qualidade, necessário, privatado, até para a questão do bem-estar social. Só não entendi, por exemplo, qual seria o contra-argumento de quem nessa DIN 3943 defendeu que a Defensoria Pública não tivesse essa legitimidade? Excelente pergunta. Qual é o seu nome? Elismar. Excelente pergunta. Parece muito claro que Tá, é o seguinte: o fundamento da DIN 3943 foi o seguinte, de que a Defensoria Pública, como função constitucional, é o que? A tutela dos hipossuficientes, ela não poderia adentrar na seara dos direitos difusos, porque ela estaria saindo da sua esfera natural de atribuição, que é a tutela do hipossuficiente. Então, o argumento da CONAMP, que é a Confederação Nacional do Ministério Público, foi de que se a Defensoria Pública tutelasse o interesse difuso e coletivo, ela estaria saindo da sua esfera natural de atribuição, que é a tutela do hipossuficiente. Só que esse argumento não foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que também a Defensoria Pública é mais um órgão legitimado também nos direitos difusos coletivos. E aí, é claro que a Defensoria Pública não poderia tutelar o interesse, por exemplo, de consumidores de HDTV, por exemplo, da Sky HDTV. Por quê? Porque nesse caso, inevitavelmente, consumidor de Sky HDTV é a pessoa que tem condição econômica. Nesse caso, a pertinência temática é feita no caso concreto. Então, a análise do caso concreto vai dizer se há ou não legitimidade da Defensoria Pública. E aí, vai ser necessário analisar a pertinência temática. E aí, o caso concreto que vai determinar se há ou não essa legitimidade. Agora, o argumento da CONAMP, que eu trago para você, de dizer que a Defensoria Pública saiu fora da sua atribuição constitucional ao tutelar o direito difuso, não prospera mais, certinho? Então, qual que é o entendimento da DIN 3943? A Defensoria Pública pode tutelar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E na DIN 3943 fala que de forma irrestrita, só que é claro que haverá uma impertinência temática no caso concreto. Entendeu? Beleza. Mais algum? Pessoal, boa noite. Obrigado, professor. A questão da palestra não é uma aula, é uma palestra. A palestra, o objetivo dela, o professor foi muito didático, obrigado por isso, é convidar as pessoas a pensarem. Palestra para você ter uma noção daquele assunto e no momento que você achar interessante, você aprofunda naquele assunto. Então, até para a gente fazer um trabalho dia a dia na assessoria pública, foi muito didático. Muito obrigado. Professor, doutor Eduardo, seria queria falar um pouquinho com vocês, depois tem as meninas que também querem falar um pouquinho, né? Passa a palavra, doutor Eduardo. Obrigado. Gente, boa noite, meu nome é Eduardo. Hoje